Fala pessoal, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao canal Rendou, o canal que foi criado aí com o propósito de estar facilitando a vida de vocês, tanto na questão financeira, falando sobre dinheiro e educação financeira como um todo, né? E dando continuidade em nossa playlist aí sobre ativos de renda fixa, nós vamos estar falando hoje sobre os queridinhos aí daquelas pessoas mais conservadoras, que são as LCIs e LCAs. Mas antes disso, roda a vinheta. Rapaziada, antes de dar início aqui no nosso conteúdo, eu peço que você se inscreva no canal, deixe o like aí no vídeo, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder, porque assim você vai estar mostrando para o YouTube que esse conteúdo ele é relevante e também vai estar ajudando mais pessoas a ter acesso a esse conteúdo, a entender sobre esse assunto, e assim nós vamos criando um país melhor, né? Vamos ajudando as pessoas a prosperar e assim nós vamos tendo um país melhor. Agora, sem mais conversa, né? Já entrando no assunto, as LCI e LCAs nos últimos anos, por serem isentas de imposto de renda, vem ganhando o coração e as carteiras dos investidores brasileiros. Então, vamos começar explicando para vocês o que é LCI e o que é LCA. A LCI, ou Letra de Crédito Imobiliário, e a LCA, também conhecida como Letra de Crédito do Agronegócio, são dois tipos de investimentos em renda fixa que isentos de imposto de renda e costumam garantir retornos bem superiores e bem maiores do que a poupança. E assim como os CDBs ou os títulos públicos, esses dois tipos de ativos seguem essa mesma linha de raciocínio: emprestar dinheiro a uma instituição financeira em troca de juros, a depender do tempo em que esse dinheiro passa a emprestar. Ambas são bem parecidas com os CDBs, né? Então, quem compra esse tipo de ativo está emprestando dinheiro a uma instituição financeira em troca de juros que será pago a depender do período em que esse dinheiro se mantiver aplicado. Praticamente não existe diferença entre esses dois tipos de ativos, né? Basicamente, o que os diferencia seria a questão do lastro em que eles são garantidos, né? No caso da LCI, que é a Letra de Crédito Imobiliário, a sua garantia está relacionada a hipotecas e a alienação de imóveis, vamos dizer assim. Já no caso lá da LCA, que é a Letra de Crédito do Agronegócio, primeiro que esse tipo de papel ele é usado principalmente para estar financiando a cadeia do agronegócio. Então, o lastro das LCAs podem ser empréstimos concedidos a produtores rurais, a cooperativas e até máquinas de implementação do setor agropecuário. De modo geral, o funcionamento das letras de crédito imobiliário e das letras de crédito do agronegócio, elas são muito parecidas com outros ativos da renda fixa, né? Uma instituição financeira emite esse título, no caso aqui essa letra, você como investidor, você adquire esse papel, essa letra, né? Esse ativo, em troca de o tempo em que você está disposto a passar ali com esse dinheiro emprestado, você vai receber uma remuneração, que seriam os juros na data do vencimento. Então, assim, segue a mesma linha de raciocínio da questão dos títulos públicos como dos CDBs. Quanto à rentabilidade, como eu já falei, esses papéis, por serem muito parecidos com outros ativos de renda fixa, eles também seguem o mesmo padrão de rentabilidade. Eles podem ser pré-fixados, podem ser pós-fixados ou atrelados à nossa inflação. Nas letras pré-fixadas, o investidor já sabe quanto que ele vai ganhar no final, uma vez que os juros que na aplicação já é conhecido, irá acompanhar esse título até a data do vencimento. Então, ele já sabe quanto que vai receber em valor real na data do vencimento. No caso das letras pós-fixadas, né, o investidor ele consegue saber, né, qual vai ser o indicador que vai ser tomado como referência tanto para a LCI quanto para a LCA, e que por se tratar de renda fixa, nós sabemos que normalmente é usado a taxa do CDI, então ele já sabe qual indicador vai ser usado como referência. No entanto, ele não consegue saber quanto que ele vai receber em real na data do vencimento, uma vez que essa taxa do CDI ela vai variando no decorrer do tempo. Ele sabe qual é o indicador que vai ser tomado como referência, mas ele não sabe quanto que vai receber em valor real. Isso para as letras pós-fixadas, né? Já as letras atreladas à nossa inflação, que é o IPCA, ela vem da seguinte forma: a nossa taxa da inflação mais uma taxa pré-fixada que também é acertada no início. Então, esse tipo de papel, ele é basicamente uma forma de você conduzir a longo prazo uma quantidade em dinheiro, protegendo sempre dessa inflação, ou seja, fazendo com que esse dinheiro não perca poder de compra no longo
longo prazo, uma vez que ele é atrelado à inflação, né, ao IPCA, e ainda paga mais uma taxa que também já é prefixada e que você conhece no início da aplicação do dinheiro. A escolha por uma dessas formas de rentabilidade, né, tanto da LCI quanto da LCA, vai depender das características e dos objetivos de cada investidor, né? Mas se, de uma forma geral, o investidor ele está preocupado em não perder poder de compra, em manter um dinheiro no longo prazo com condições de comprar, né, com poder de compra no longo prazo, o mais, vamos dizer assim, indicado é que ele façam aplicações em letras que são atreladas à nossa inflação, né? Que ela, além de manter ali baseado na variação da inflação, ela ainda paga uma taxa que vai fazer com que esse dinheiro ele não perca, ele não reduza, ele não seja corroído por essa inflação, ele não perca poder de compra. Agora, se você é um investidor que está mais preocupado na estabilidade ali do valor, não tenha tantas surpresas, aí ficam indicadas aquelas letras pós-fixadas, né? Ponto muito importante que todo investidor que tem interesse em investir nesse tipo de ativo deve ficar atento é em relação à liquidez. Uma vez que a liquidez desse tipo de ativo aí, tanto da LCI quanto da LCA, ele costuma ser inferior a de outros ativos de renda fixa. O que isso significa? Significa que para você transformar, após aplicado esse dinheiro, ele novamente retornar em dinheiro para você, ele é bem mais complicado. Em outras palavras, é como se não desse para sacar o dinheiro que foi aplicado nesse tipo de ativo a qualquer momento. Então, isso porque tanto a LCI quanto a LCA, elas têm uma carência, elas são obrigadas a passar uma quantidade mínima de tempo sem que você possa retirar esse dinheiro. Tanto para a LCI quanto para a LCA é de 90 dias no mínimo para que você possa passar a ter uma liquidez diária. E se for algum tipo de letra que é atrelado a algum índice de preço, que é no caso o nosso IPCA, ou também pode ser o IGPM, aí passa de 12 meses. Então você vai precisar esperar 12 meses, que seria essa carência, para que você pudesse ter condições de retirar de forma diária, entendeu? Então, recapitulando, tanto a LCI quanto a LCA, elas são obrigadas a passarem por um período de carência, onde você aplicou o dinheiro e você vai ter que passar esse período para que aí sim você possa estar podendo retirar de forma diária, né? Passar a ter uma liquidez diária. Então, para a LCI e para a LCA são 90 dias pré e pós-fixados e 12 meses para aquelas letras que são atreladas a índices de preço. Vale lembrar que, assim como em outros ativos de renda fixa, tanto a LCI quanto a LCA, eles também existem com liquidez diária, claro que obedecendo esse período de carência, como existem também letras que elas só são permitidas o resgate do dinheiro no vencimento do título. Então, assim, uma outra coisa que deve ser levada em consideração é a questão da marcação a mercado. Lembrar que se você acertou de tirar daqui a 3 anos e você, mesmo cumprindo aquela carência, precisa resgatar esse dinheiro antes, pode ser que você tenha uma surpresa negativa e que perca dinheiro ao estar retirando, ao estar descumprindo aquele prazo em que você acertou com a instituição financeira que iria retirar esse investimento. Quanto aos riscos, embora esse tipo de ativo, né, as LCIs e as LCAs, elas sejam lastreadas em empréstimos imobiliários ou do agronegócio, um risco que você está sujeito é o risco da própria instituição que emitiu esses títulos quebrar, dar calote. Isso significa que se esse banco ou essa instituição financeira, vamos falar assim, que emitiu esses títulos, ele tem algum problema da questão da liquidez, mesmo que não diretamente relacionado às letras, né, de crédito que foi emitidas, você pode sentir algum tipo de impacto. Uma coisa boa, né, é que esse tipo de ativo ele é garantido pelo Fundo Garantidor de Crédito, né, o FGC, que ele garante para você, caso a instituição financeira quebre, a devolução, vamos dizer assim, de até R$250 mil por CPF e por instituição. Mas vale salientar aqui que o Fundo Garantidor de Crédito ele cobre até 250 mil por CPF e por instituição, mas não necessariamente só para letra de crédito. Então, se você tem outros tipos de investimento na mesma instituição e que juntos com esses ativos aí de LCI e LCA ultrapassar 250 mil, significa que o FGC vai cobrir até 250 mil. Passou disso aí, ele não cobre.
E se tratando de tributação e taxas, é aí que entra a principal, vamos dizer assim, o ponto mais positivo das letras de crédito, né? Porque tanto a LCI quanto a LCA, elas são isentas de imposto de renda. Então, o valor que você recebe já é o valor líquido, sem ter que tirar mais nada. E em relação a taxas, não são cobradas taxas de administração, mas podem, em algumas instituições, cobrar a questão da custódia. Mas, normalmente, devido à quantidade de corretoras já existente, a quantidade de instituições que lançam LCI e LCA, acabam não cobrando taxa de custódia sobre esse tipo de ativo. Lembrando que em outros tipos de ativos de renda fixa, o investidor ele é obrigado a pagar imposto de renda de uma forma regressiva, né, a depender do tempo em que ele passa com aquele ativo em carteira. Então, essa alíquota regressiva ela vai de 22,5% até 15%, sendo que você consegue apenas ser tributado em 15% caso você passe um tempo superior a 2 anos com esse ativo na carteira. Então, agora que você já conhece um pouco aí sobre esse mundo das LCIs e LCA, eu vou estar dando um passo a passo aqui de como você escolher e de como você investir nessas letras de crédito imobiliário e letras de crédito do agronegócio. O primeiro passo é você escolher um banco ou uma corretora para investir, né, e que seja autorizada. Então, quando você investe através de banco, eles normalmente têm as suas próprias letras de crédito. Já quando você procura investir através das corretoras, elas, por serem uma espécie de shopping, né, onde tem vários tipos de bancos oferecendo produtos para que elas vendam, você consegue ter acesso a letras de crédito mais rentáveis. Inclusive as pós-fixadas nas corretoras costumam ser mais atrativas, ter uma taxa do CDI mais atrativa, como por exemplo 110% do CDI ou 120% do CDI, ao contrário de quando você procura investir em LCI ou LCA dos bancos, né, porque eles só vão estar oferecendo produtos que já são deles, né, que fazem parte do portfólio deles, então eles costumam ser mais limitados, muitas vezes até oferecendo LCIs ali com uma rentabilidade de 90, no máximo 100 do CDI. A nossa segunda dica, né, o nosso segundo passo é pesquise o tipo de título que você vai comprar, porque existem títulos pré-fixados e pós-fixados, então é importante que você encontre o que melhor se adequa ao seu objetivo, né, e as suas características sejam confortáveis para que você possa investir. Lembrando que você vai precisar estar pegando um montante ali, um dinheiro e colocando, muitas vezes por um período mais longo ou mais curto, por isso que é importante que cada investidor realmente avalie qual título se adequa às suas características e ao seu objetivo. A terceira dica é o seguinte: avalie o mínimo que é necessário para que você comece a investir. Tanto a LCI como as LCAs, elas exigem, na maioria das vezes, um valor mínimo para que você possa aplicar naquela letra. Então, vale lembrar também que quanto mais alto é a rentabilidade que ela oferece, normalmente esse tipo de ativo ele costuma cobrar um valor mínimo também proporcional, no caso mais alto. Então, se você está disposto às vezes a estar aplicando ali 30 mil, 20 mil, 30 mil, 50 mil, normalmente você vai conseguir ter acesso a LCIs e LCAs com taxas de rentabilidade bem mais atrativas, né? Mas, como eu falei, através das corretoras você vai ter acesso a uma variedade enorme e lá também você vai conseguir estar investindo nesse tipo de ativo com valores iniciais a partir de 1.000 e alguns a partir de 5 mil reais, mas que também tem taxas bem interessantes. A nossa quarta dica é em relação ao FGC. Respeite os 250 mil que o FGC lhe oferece de garantia, uma vez que, como sempre existe esse risco das instituições quebrarem, vamos dizer assim, não conseguirem honrar ali com o seu compromisso, então você mantendo ali todo o valor que você tem investido dentro desses 250 mil, caso isso venha acontecer, o Fundo Garantidor de Crédito irá cobrir todo esse teu montante, né, de até 250 mil reais, que no caso é por instituição e por CPF. E por fim, a nossa quinta e última dica aí é o seguinte: fique atento ao prazo de vencimento do título que você vai colocar, vai estar aplicando o seu dinheiro, e só coloque o dinheiro se você tiver certeza que não vai precisar usá-lo daqui a 2, 3 meses ou anos, né, 1 ano, 2 anos, uma vez que esse tipo de investimento das LCIs e LCAs, eles costumam ter prazos mais longos e tem também a questão da carência, como eu falei. Então, se você não tem certeza
precisa. Se vai precisar desse dinheiro num curto período aí, o ideal, o indicado é que você nem invista nesse tipo de ativo. Procure outros ativos que têm liquidez diária ou vá para os títulos públicos. Mas se você sabe que não vai precisar, é um dinheiro ali que você realmente separou para investimento e principalmente para longo prazo, aí você fica tranquilo e vai estar dando prioridade àqueles títulos, aquelas letras de períodos mais longos, né, de vencimentos mais longos, porque normalmente as letras com períodos mais longos de vencimento costumam estar oferecendo uma rentabilidade bem maior e bem mais vantajosa. Então, as nossas 5 dicas são essas aí. Se você colocar em prática, além do conhecimento que você já adquiriu no decorrer do vídeo, eu tenho certeza que você vai fazer uma boa escolha. E dessa forma, chegamos ao fim de mais um conteúdo, né? Tendo certeza ali que conseguimos explanar e passar as nuances de cada característica e de cada letra de crédito, no caso que foi falado aqui. Então, eu espero que esse vídeo ele possa estar ajudando você a estar fazendo a melhor escolha, né? De acordo com a sua característica e com o seu objetivo, e assim você possa ter uma boa rentabilidade e ter uma diversificação entre os seus ativos, né, dentro da sua carteira. Então é isso, ficamos por aqui e nos vemos no próximo vídeo.